O Hamas cumpriu a promessa de libertar os reféns israelenses. Durante a madrugada, a gente foi acompanhando esse processo. Temos mais informações aqui com o Thiago Muniz e nesse instante acontece uma cerimônia, né, Thiago, no parlamento israelense, em que daqui a instantes discursará o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Cumprindo o cessar-fogo com Israel, Hamas liberta os 20 reféns vivos mantidos na faixa de Gaza. Mais cedo, todos foram entregues à Cruz Vermelha e levados ao território israelense pelas Forças Armadas. Entre os mais de 250 sequestrados nos ataques de 7 de outubro de 2023, outros 28 estão mortos e os corpos serão entregues às famílias. A entrega dos reféns é acompanhada desde o início do dia pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele está, neste momento, em um dos assentos principais do Knesset, o Parlamento de Israel. Ele está acompanhado do presidente do parlamento, Amir Ohana, e também do presidente de Israel, Isaac Herzog. Trump chegou a Israel com uma comitiva que inclui o secretário de Estado, que é equivalente ao ministro das Relações Exteriores, Marco Rubio, o secretário da Guerra, Pete Hegseth, o embaixador dos Estados Unidos a Israel, Mike Huckabee, e também o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. Depois de discursar no parlamento, Donald Trump vai se encontrar com famílias dos reféns. E uma notícia que chegou na manhã de hoje é que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro israelense, ele vai se unir à reunião, à cúpula pela paz, que deve acontecer no Egito. Inicialmente não haveria representantes nem de Israel e nem do Hamas nesse encontro. No entanto, o presidente do Egito, o gabinete do presidente Abdel Fattah el-Sisi, confirmou que Netanyahu foi convidado e que ele deve levar Trump para um encontro que deve reunir pelo menos outros 20 líderes mundiais. A bordo do avião oficial, a caminho do Oriente Médio, o norte-americano Donald Trump declarou que a guerra em Gaza acabou. Apesar disso, as próximas fases do acordo entre Israel e o Hamas ainda precisam ser negociadas, o que inclui, por exemplo, a colocação das Forças Armadas de Israel numa determinada zona, num perímetro dentro da faixa de Gaza. Eles não devem deixar o local completamente, mas devem estar a numa certa distância determinada num perímetro convencionado no acordo de paz escrito entre Hamas e Israel. A respeito dos reféns, todos os 20 reféns que estão vivos foram liberados. Eles foram soltos em dois grupos. 7 primeiramente no norte de Gaza, mais cedo nesta manhã, e depois 13 no sul da faixa de Gaza. A soltura desses reféns foi feita a partir de uma triangulação com a Cruz Vermelha Internacional. O Hamas entregou esses reféns à Cruz Vermelha, a Cruz Vermelha transitou pela faixa de Gaza e então, a partir do sul israelense, eles foram devolvidos às Forças Armadas israelenses. Os corpos das 28 pessoas que morreram e que há a confirmação de que esses corpos estão sob o poder do Hamas, eles serão entregues às famílias ainda numa data a ser determinada. É importante dizer que foram no total 251 pessoas sequestradas e nós temos estes 28 corpos que serão devolvidos. Mas a imprensa israelense, por exemplo, diz que pelo menos 8 deles estariam desaparecidos. 8 corpos não teriam sido recuperados até agora, mas o Hamas se comprometeu a devolver os restos mortais de 28 pessoas. O outro lado da negociação, os prisioneiros palestinos. Mais de 250 prisioneiros palestinos que já estavam sob poder de Israel, muitos deles antes da guerra, e outros 1.700 palestinos que foram detidos durante a incursão de Israel à faixa de Gaza, esse grupo deve ser, então, devolvido por Israel. Eles devem ser libertados por Israel. Essa é a contrapartida do acordo. Agora há pouco, ônibus carregando esses prisioneiros chegaram em Ramallah, que é a capital palestina de fato, na Cisjordânia. Os hospitais em Gaza também estão se preparando para receber essas pessoas que serão devolvidas
por Israel. Da mesma maneira, as equipes de saúde também estão mobilizadas no território do Estado judaico para receber os reféns que foram liberados. As imagens que foram divulgadas pelas Forças Armadas israelenses indicam que eles estavam bastante debilitados, muito magros, em razão aí do tempo em que ficaram cativos pelo Hamas. Aguardamos, portanto, o começo do discurso do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que agora há pouco ele está sendo novamente aplaudido de pé, já foi aplaudido de pé em pelo menos outras 2 oportunidades e continua sendo alvo de menções bastante positivas, evidentemente, pelo parlamento israelense. Ainda fala neste momento o presidente do Knesset, Amir Ohana. Bom, em relação à ajuda humanitária, Tiago Muniz, ontem mesmo os grupos de ajuda humanitária já começaram a distribuição de insumos, de alimentos na faixa de Gaza. A expectativa agora é de que esse acordo traga um pouco mais de estabilidade para a região. Como é que estão esses trabalhos de entrega de ajuda humanitária? Houve um incremento muito importante ao longo do dia de ontem, Sheila, da entrada de caminhões. De fato, esse foi outro aspecto importante colocado nas tratativas feitas entre o Hamas e Israel, essa triangulação que também contou com a observação dos Estados Unidos. Então, os caminhões, de fato, foram entrando na faixa de Gaza, e ao longo do fim de semana, me recordo até, estávamos aqui em plantão, eu e o Luiz Megali, que a imprensa internacional mostrava uma mobilização que até agora não havia sido possível observar. Grandes massas populacionais da faixa de Gaza se deslocando pelo território. Era, por exemplo, a foto de capa de alguns dos principais jornais do Brasil e do mundo. A massa de pessoas que estava se movendo. Até agora, no confronto, nós não tínhamos visto as pessoas podendo se mover livremente. Dada a falta de condições de transporte, muitas delas fazendo o caminho pela faixa de Gaza a pé, buscando aí a moradia que elas tinham. O território de Gaza foi severamente atacado e elas até tinham, em alguns casos, segundo a imprensa internacional, muitas vezes dificuldade para encontrar onde estavam as casas delas, mas essas pessoas circulavam. Então, a ajuda está circulando efetivamente e os palestinos estão podendo circular dentro do território da faixa de Gaza, o que nunca tinha sido verificado em nenhum momento nas tentativas anteriores de cessar fogo. Bem, a gente segue acompanhando e já Donald Trump deve falar. Vamos acompanhar aqui algumas análises que foram ouvidas na programação da Band News FM ao longo deste domingo, falando exatamente sobre esse acordo. O presidente dos Estados Unidos chegou a falar em paz duradoura. O que tem potencial para de fato ocorrer é a análise do professor de Direito Internacional Manuel Furriela. O governo de Netanyahu teve grandes conquistas militares em relação ao Irã, ao Hezbollah e principalmente contra o Hamas, né? E o Hamas teve uma grande desestruturação internacional de apoio. E aí o ponto determinante, a decisão do governo americano, de Donald Trump, de efetivamente pressionar Israel para que aceitasse essa composição. Bom, uma sessão longa de aplausos, né? Mais uma vez os aplausos são destinados a Donald Trump. Esse é o som limpo, né, sem tradução, que você recebe agora do Knesset israelense. É uma sessão que é conduzida em hebraico e meio em inglês. A gente vê, né, na plateia muita gente usando os bonezinhos vermelhos, né, do MAGA, do Make America Great Again, e ficamos na expectativa. Do lado de fora também muita gente, inclusive, segurando cartazes, né, com fotografias do presidente dos Estados Unidos. A gente segue acompanhando aqui, a redação tá de prontidão, e você vai acompanhar o discurso de Donald Trump no momento em que o presidente americano começar a falar.